Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, vamos ler do versículo 46 ao 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, do verso 46 ao 52. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém. Senhor, obrigado por termos o privilégio de ouvir a tua voz no meio de semana, depois de trabalho, meu Deus, depois de alguns dias já sofrendo, meu Deus, com a maldade do homem, com tantas coisas que vêm aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Meu Deus, cremos que nesse momento é a oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, nos dando direção, alimentando, Senhor, a nossa fé. Esse é o desejo, é para isso que viemos aqui. Não estamos interessados em autoajuda, nem em historinhas, mas a Tua boa palavra, meu Deus. E para isso, colocamos nossos corações, nossos ouvidos nas Tuas mãos, desejosos por receber a instrução. E eu coloco minha vida nas Tuas mãos, meu Deus, rogando por misericórdia, pedindo a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu possa falar a Tua vontade nessa noite, meu Deus, e que todos nós possamos sair daqui abençoados. É o nosso desejo, a nossa oração, que fazemos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, quando nós estamos na nossa vida de escola, talvez agora você já um pouco mais cascudo, você trazendo agora à memória os seus dias, do antigo primeiro grau, segundo grau, científico, agora tem outros nomes, mas talvez agora você lembre de alguns professores que você teve. Professores marcam as nossas vidas, certo? Tanto os bons, aqueles que nos dão até prazer, nos despertam interesse por certas coisas, como aqueles que são ruins e nos trazem até repulsa por certos assuntos, Tantos os malvados que não nos ajudaram, os bons que nos ajudaram, nos deram uma mãozinha. E quando nós lembramos de professores, vem à nossa cabeça, pelo menos a dos mais antigos, as lições de casa, Você talvez seja da época que tinha dever de casa para fazer. Nós temos lições para fazer porque o ensino vem pela prática. Nós precisamos praticar, precisamos ouvir e precisamos praticar também. E quando nós falamos de lição de professor, é praticamente impossível não lembrar do Senhor Jesus, porque Ele era podemos dizer, um professor modelo, Lá em Mateus 11, versículo 28 ao 30, ele diz: E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Relatos nos evangelhos dizem que as pessoas falavam a respeito dele: Este ensina, não como os demais escribas e fariseus, mas ele ensina com autoridade. As pessoas iam atrás do Senhor Jesus para ouvir e ele as ensinava.
Então, quando nós pensamos a respeito de ensino, você que agora tem um filho, você que está aí na batalha, né, por uma colocação, por uma qualificação, você sempre procura, é claro, um ensino de qualidade. Você procura alguma instituição, algum professor, e você sabe que os mais bem conceituados saem caro, né? Nós, quando vamos escolher, nós procuramos aquele que possa nos ensinar e olhamos o preço, principalmente se for um professor particular, como é a moda hoje em dia, tudo é personal, não é? Então, sai caro o ensino. Se você deseja estudar, se você deseja um ensino de qualidade, alguma qualificação, você procura observar, principalmente o professor. Você se preocupa com ele. Não é para aqueles que fizeram universidade, você ouvia falar de alguns professores, você precisava fazer uma matéria, e aí as pessoas falavam, olha, o professor tal, ele é bom, procura fazer com ele, entra na turma dele. Outros ruins, a gente pegava as informações e procurava escapar, não é? Mas a gente procurava a respeito do professor, como eu disse, o professor Jesus tinha um currículo, as pessoas ouviam falar dele e iam atrás dele para receber o ensinamento. E nós também fazemos assim, nos preocupamos com o professor, né? Aquele que vai nos ensinar. Queremos alguém que tenha conteúdo, que tenha uma boa didática, então corremos atrás disso. Porém, quando a gente olha para essa passagem, uma passagem que fala muito, um homem muito conhecido, né? Bartimeu, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Aquele tempo, irmãos, um cego não tinha qualificação. Aliás, um cego naquela época não tinha utilidade. Não era naquela ocasião como é hoje, em que pessoas com necessidades especiais podem avançar indefinidamente na qualificação profissional. Há hoje recursos, né, para vários tipos de necessidades especiais. Cegos, alguém com deficiência visual, pode estar ensinando tranquilamente numa universidade. Isso não é problema. Hoje, alguém com uma necessidade especial, existem até leis de cotas, as empresas são obrigadas por lei, né, dependendo do tamanho da empresa, a ter determinadas vagas separadas para quem tem necessidade especial. E com certeza hoje qualquer pessoa com alguma deficiência pode trabalhar, mas naquela época um cego não era útil. Ele não era visto como alguém útil e muito menos qualificado. Um cego não tinha estudo, né? Não poderia ser um escriba, não poderia ser alguém que ensinava. Então, nesse rol nós podemos colocar o cego Bartimeu. Então, irmãos, era improvável, muito improvável, que um cego pudesse ensinar naquela época. E é aí que entra o cego Bartimeu, porque para aqueles, naquela época, humanamente falando, ele era inútil e desqualificado. Veja aí o verso 46 que a gente leu. O cego mendigo, né, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Ele não tinha uma ocupação. A maior parte deles, se não tivesse alguém na família que os desse sustento, estava aí na rua, à beira do caminho, pedindo alguma esmola, esperando que alguém fosse ajudar. Então, humanamente falando, Bartimeu não era alguém qualificado, muito pelo contrário, ele era inútil, era um pedinte e era desqualificado. Mas, como eu disse, essa história não é um relato apenas de mais um milagre de Jesus. Essa história, irmãos, tem muito a nos ensinar. É para isso que nós estamos aqui, é para isso que ouvimos a palavra de Deus, porque queremos receber de Deus o ensino. O Senhor Jesus ainda ensina hoje, com certeza, Ele está disponível para ensinar e nós precisamos ter o desejo de ir atrás dEle,
de ouvir a sua palavra. Né? Então não é mais um relato do milagre de Jesus, mas um ensinamento. E o ensinamento de alguém improvável naquela época, de ensinar alguma coisa para alguém. Aliás, irmãos, eu aconselho que qualquer pessoa não recuse ou não negligencie o ensinamento de qualquer um, seja lá quem for. Qualquer pessoa hoje pode te ensinar. Você crê nisso? Qualquer pessoa hoje pode dizer uma palavra para você, até mesmo aquele que você menos espera. Você estiver aí na rua, né, e encontrar hoje talvez um mendigo também assentado à beira do caminho, talvez ele te ensine alguma coisa. Ao contrário, muitos, né, acreditam que, esse aí não tem nada para me ensinar. Pessoas que têm altivez, né, já ignoram que outros possam ensinar. Muitos já não acreditam mais que, os idosos não podem mais me ensinar, eu já sei, os idosos são ultrapassados, ou esse de necessidade especial aí não pode me dizer nada, ou esse pobre aí, miserável, né, não tem nada para me ensinar. Muito pelo contrário, irmão, isso é um engano, porque você, sem menos esperar, pode vir de qualquer pessoa um ensinamento valioso. Então, não negligencie o ensino vindo de qualquer parte, porque Deus fala ao nosso coração de maneiras diversas. Não espere, né, aquela imagem de um homem sábio com aquela roupa de Jedi, né, aparecendo para você e vindo te dar um ensinamento. Não espera isso não. Deus pode falar contigo de qualquer jeito. A pessoa que você menos espera. E na hora você percebe que aquilo ali foi uma pérola, um presente de Deus para você, e você recebe esse ensinamento. Então Bartimeu, para aquela época, era um professor improvável. A gente vê aqui, né, nesses versículos, até o comportamento das pessoas, como trataram o cego. E hoje, irmãos, nós precisamos ter outra mentalidade e precisamos, sobretudo, ouvir o que esse professor Bartimeu tem para nos ensinar. Primeiro, que eu queria ver com você, o que está lá no verso 47, diz assim: e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Primeiro ensino que a gente vê aqui no versículo 47, que ele era cego, mas não era surdo. E nós, irmãos, temos ouvidos para ouvir, como Jesus gostava de dizer: quem tem ouvidos, ouça. Então ele ouviu, e aí já é um ensino para nós. Será que nós estamos com esse sentido aguçado? Será que estamos como Bartimeu, que estava ali assentado à beira do caminho, e quem passa por ele pensa assim: esse aí deve ser um lunático, deve estar no mundo da lua, deve estar aí viajando. Será que nós estamos nesse, né, estado, ou estamos antenados? Estamos como Bartimeu, assim, né, alertas, vigilantes? Opa, ouvi alguma coisa, tem alguma coisa aí acontecendo, tem alguém chegando. Então, ele tinha ouvidos, tinha sentidos aguçados. Ainda aí no Evangelho de Marcos, um pouco à frente, no capítulo 13, do verso 13 ao 16, veja só as palavras de Jesus. Diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É Marcos? Irmãos, anotei a passagem errada. Eu acho que era Mateus. Deixa eu ver se era Mateus. Mateus capítulo 13. Ô Jesus, eu não aprendo, né? Mateus 13, do 13 ao 16.
Mateus 13, do 13 ao 16. Depois eu acerto aqui. Veja aí, Mateus 13, do verso 13 ao 16. Palavras de Jesus. Veja como ele ensinava as pessoas. Ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. O 16, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Jesus, então, ensinava por parábolas. E aí, ele diz aos discípulos que ele dizia por parábolas, porque quando ele simplesmente falava, havia pessoas que, mesmo tendo ouvidos, tendo o sentido da audição, ouvindo perfeitamente, mesmo enxergando perfeitamente, ele diz aqui que eles não entendiam nada, que eles não estavam com o sentido aguçado para a palavra de Deus, para o ensino. Por isso Jesus dizia por parábolas, e aí ele menciona ainda, um versículo dizendo que o coração do povo estava endurecido de mau grado. E é isso, irmãos, que nós aprendemos com o cego Bartimeu nessa passagem. Será que nós estamos, como lemos aqui no Evangelho de Mateus, será que nós, embora tenhamos todos os sentidos, audição perfeita, visão perfeita, será que nós estamos endurecidos, como ele diz lá? Será que nós não estamos mais ouvindo, recebendo a palavra, aprendendo? Será que estamos vindo à igreja, vindo aos cultos, mas não estamos dando a atenção devida, não estamos antenados, recebendo o ensinamento, digerindo o ensinamento? Porque Jesus diz que eles ouviam, mas não entendiam. Então, queridos, é necessário aprender com Bartimeu, porque ele era alguém com ouvidos abertos, atentos, e ele estava pronto para ouvir, e, sobretudo, ouvir Jesus. Porque aqui, nesse momento, ele ouviu que o Senhor Jesus estava passando. Então, é um ensinamento para nós, porque se ouvirmos Jesus, precisamos começar a mudar a nossa postura. Primeiro, começar a clamar, querer ouvir, querer aprender, é a necessidade imediata. E ele aqui, quando ouve de pronto, pôs-se a clamar. É o que está aqui também no verso 47. Ele ouviu que era Jesus o Nazareno, e o que ele faz? Pôs-se a clamar. Então ele é alguém que, mesmo em dificuldade, clamou por Jesus. Então, queridos, nós precisamos aprender com Bartimeu que quando nós ouvimos Jesus, nós precisamos começar a clamar. Queridos, quantos estão por aí clamando sem ouvir a Jesus? Ou, ouvindo Jesus, não clamam? Queridos, é algo que tem que vir, ao passo contínuo, ao mesmo tempo. Ouvir a palavra e clamar. As pessoas não estão clamando e não estão ouvindo. Vai comigo lá no Salmo 18, do verso 5 ao 7. Salmo 18, do verso 5 ao 7. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz
e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Assim como Bartimeu, na sua angústia, ali assentado à beira do caminho, porque ele tinha um pedido para fazer, ele tinha uma necessidade, ele invoca o Senhor. Na sua angústia ele clama, grita por socorro. É o que ele faz aqui. Ouviu que era Jesus e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, outra lição para nós: quando ouvimos Jesus, precisamos começar a clamar. Porque a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação. Então, quando ouço a palavra de Deus, isso tem que despertar em mim fé. Ele começa a clamar por Jesus porque ele cria. Ele cria que Jesus podia fazer algo por ele. É por isso que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele que ouve a palavra e não tem um despertar de fé, não clama. Como eu vou clamar se não creio? Então, se ouvir a palavra de Deus não desperta a minha fé, e que eu possa clamar pelo Senhor Jesus, tem algo errado comigo. Se eu venho aos cultos, ouço as pregações, se eu ouço a palavra de Deus, e se eu saio daqui sem um despertar de fé, se eu não saio com algo a mais, eu sempre que venho aqui à igreja, né, e sempre que venho pregar, eu peço a Deus: Senhor, que a tua palavra produza fé, porque ela é o meu alimento, é ela que nos sustenta, é ela que aumenta a nossa fé. Então, se você vem aqui, ouve a palavra de Deus e a sua fé não muda nada, ela não produziu efeito. Ora, a fé vem pelo ouvir. Se eu ouvir, tenho fé. Se eu venho, ouço e não tenho fé, não serviu de nada. É pérola jogada aos porcos. Ele, Bartimeu, me ensina, porque ele, quando ouviu, despertou fé. Ele creu que o Senhor Jesus, ele está aí. Ele pode fazer algo por mim. Ele é poderoso para isso. Eu vou clamar: Senhor Jesus, tem compaixão de mim. Então, ele me ensina a ouvir e a clamar, mesmo quando estou em desvantagem. Disse aqui no início que ele, cego, e todos os outros naquela época, era alguém desqualificado, era alguém, né, inútil. De certa feita, também nos evangelhos tem um relato de outro milagre de Jesus, de um cego desde nascença, que torna a ver. E aí os fariseus veem aquilo e falam assim: peraí, mas como é que quem foi que fez isso? E foi num sábado, se não me falha a memória. Jesus vai, cura o cego de nascença, e aí, não é, os outros ali também, questionando, chamam o pai e a mãe: mas peraí, como é que pode? Esse cara aí, ele realmente era cego? Começam a inquirir, indagar, porque eles estavam em desvantagem. Então, aquele que clama é aquele que está em desvantagem. Aquele que clama pelo Senhor, pedindo a Ele compaixão, é porque está em desvantagem. Mas esse é que tem que ter o ouvido mais aguçado. E queridos, como nós vemos por aí, no nosso meio, aqueles que estão em desvantagem, que estão na angústia, esses, via de regra, são os que menos clamam, são os que menos têm o sentido aguçado. Começa a bater o desânimo, começa a falta de vontade, começa a dúvida, começa o medo.
E esses não clamam. Muitos não clamam mais, porque estão num estado de desvantagem, num estado lastimável. Mas Bartimeu me ensina que eu tenho que ter uma postura completamente diferente. Então ele é sim um professor improvável naquela época, mas que hoje nós não podemos jogar fora o seu ensinamento. Segundo o verso 48, diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Segundo o ensinamento que Bartimeu nos dá essa noite, clamando não para, mesmo quando alguém tenta calar. Ele, já em desvantagem, já desqualificado, inútil, ele começa a clamar. E aí os outros começam a repreender. Cala a boca, cego miserável, seu inútil, fica quieto, está atrapalhando. O que ele poderia fazer? Poxa, eu sou um menos favorecido, eu sou um marginal na sociedade, a multidão está contra mim, eu vou me recolher, eu vou me calar, eu vou voltar lá para a beira do caminho, eu vou ficar quieto porque estão me repreendendo. Ele não faz isso não, meu irmão. Ele, muito pelo contrário, quanto mais diziam para ele ficar calado, mais ele gritava. É como se fosse aquela escalada, né? Fica quieto. Aí ele mais alto. Fica quieto, mais alto. Fica quieto, caramba, mais alto ainda. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, queridos, quando eu estou em oposição, alguém em oposição, quando algo vem contra mim nesse momento, eu não posso parar de clamar. Muito pelo contrário, é um momento de você clamar mais. Está difícil, está em desvantagem. Ouviu Jesus, começa a clamar. É certo que vai vir o adversário e vai tentar calar você. Porque se você é alguém que ouviu Jesus, crê que Ele é poderoso para fazer, e começa a clamar, o que o inimigo vai fazer com você? Ele vai tentar te calar. Ele vai dizer: o mestre não vai te atender, fica quieto, isso aí não tem jeito, cala a boca, miserável, você é um condenado, você não vai ter solução. Ele vai tentar fazer isso, porque você tem fé. Agora, se você clamar sem fé, como eu disse, alguns clamam sem fé. Se você clamar sem fé, ele não vai, ele vai deixar você gritar por socorro aí, porque você está clamando sem crença no seu coração, sem fé que Jesus de fato pode fazer. Então, quando nós começamos a clamar com fé, o adversário vai tentar nos calar. Abre lá no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 49 e 50. Lucas capítulo 8, verso 49 e 50. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Assim que Jairo consegue levar Jesus, ele ainda é interrompido no meio do caminho por uma mulher que é curada do fluxo de sangue. Quando ele chega em casa, vem o inimigo, o adversário, alguém usado pelo adversário para tentar, calar Jairo. Olha, não incomoda mais o mestre, porque não tem mais jeito. Não clama mais, não pede mais, porque não tem mais jeito. Querido, vai aparecer na sua vida o adversário. Ele vai querer calar você. Se ele puder, ele vai botar a mão na sua boca. Não clama, não ora, não incomoda o mestre. Não perturba ele, não tem mais jeito. Mas Bartimeu, quanto mais o oprimiam, mais ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu reconheceu que talvez não tivesse outra chance.
Jairo também foi atrás dele, e quando Jesus foi parado no meio do caminho, ele poderia dizer assim: pô, perdi. Já estava ruim, à beira da morte. Eu já tinha pressa. Ele para no meio do caminho para curar outra. Então, eu não vou ter outra chance. Perdi, a única que eu tinha, perdi. Mas Bartimeu reconhece que talvez ele não tivesse outra chance. Talvez ele não tivesse Jesus passando por ali. Talvez Jesus não ouvisse mais o seu clamor. E ele então clama desesperadamente, como se não houvesse outra oportunidade. Mas isso é verdade para nós, irmãos? Será que para nós isso é verdade? Clame quantas vezes você puder, quantas vezes você quiser, porque você tem Jesus com você. Você tem Jesus ao seu lado. A qualquer momento, de madrugada, chovendo, no fundo do mar, no espaço, em qualquer lugar, clame por Jesus. Mas ele ali, Bartimeu, clamava como se não tivesse outra chance. Essa é a nossa postura. Clamar como se fosse a última vez. Não vou clamar de qualquer jeito. Eu vou clamar mais light, porque eu estou cansado, amanhã eu clamo de novo. Não! Ele me ensina que eu tenho que clamar como se talvez não tivesse amanhã, porque talvez eu não tenha. Eu não sei se eu saio daqui hoje. Talvez eu não tenha outra chance. Então, quando você orar, ore com fé como se você não tivesse outra oportunidade. Fale com o Senhor Jesus cada vez mais alto, como se você não tivesse outra oportunidade. Mas Jesus nos ensinou a orar sem esmorecer. Abre lá também no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, Lucas 18, do 1 ao 8, há uma passagem que é um ensinamento de Jesus, dizendo que nós devemos orar sem esmorecer. É o 18:1. Disse-lhe Jesus uma parábola, mais uma vez, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Ensinamento de Jesus: ore sempre, sem esmorecer. E ele dá o exemplo do juiz iníquo. Ora, se um juiz que não temia a Deus julgou a causa dela por causa da sua insistência, o vosso Pai Celeste não fará justiça aos seus escolhidos? Ele fará e fará depressa. Então, não é a dificuldade que vai me calar, não é o adversário que vai me calar, porque eu preciso fazer como Bartimeu, orar, clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E na hora certa, Jesus nos atende. Aqui no versículo 49, que nós lemos, é o que dizem a ele: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqueles que o repreendiam, dizendo: cala a boca, não incomoda, fica quieto, esses agora dizem para ele: olha, chegou a tua vez. Olha, o teu momento é agora. Vai lá que ele está te chamando. É a sua vez, é agora, momento certo.
Não sabemos aqui quantas vezes Bartimeu teve que clamar, mas ele clamou algumas vezes. Tentaram calar e ele clamou algumas vezes. Foi 1, 2, 3, 10, não sei, meu irmão. Mas em algum momento Jesus parou e disse: chama ele aqui. Então nós não podemos, não temos o direito de deixar de orar, de clamar a Deus, porque em algum momento Jesus vai dizer: é agora, a sua senha apareceu no painel, vem aqui e venha ter comigo, é o seu momento, é a sua oportunidade. Então, querido, tenha bom ânimo, não esmoreça, não desista, não olhe para as circunstâncias, não pense, no seu estado, na sua angústia. Pense no Mestre e no que Ele pode fazer por você quando você estiver com Ele, quando Ele for atender a sua causa. Então tenha bom ânimo. Passagem conhecida por nós lá no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus diz: tenha paz em mim. Clame, mas tenha paz. Não fique aí, cabisbaixo, não fique desanimado. Você vai ter aflições, sim, mas tenha bom ânimo. Eu estou contigo, eu estou ouvindo o teu clamor, e no momento certo eu vou te chamar, eu vou resolver a tua causa, vou te atender. Então, queridos, Bartimeu me ensina que eu preciso clamar. Terceiro ponto, no versículo 50, lá de Marcos 10, versículo 50, ele diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando ele ouve, ele te chama, o que ele faz imediatamente? Levantou-se de um salto. Então ele tomou a decisão de ir até Jesus. Queridos, quando a gente ouve essa passagem ou essa palavra de lançar de si a capa, significa que você precisa se livrar de qualquer impedimento, algo que te incomoda ou que te encobre. Bartimeu, ali simbolicamente, ele lança de si a capa para que nada o atrapalhe até encontrar Jesus. Primeiro, ele toma a decisão de ir até ele. Isso tem que ser de imediato, de um salto, e sem impedimento, sem algo que possa te atrapalhar. Se livre de qualquer coisa que possa te travar, te impedir de estar ali frente ao Senhor Jesus. Então, significa pressa em atendê-lo. Quando Jesus diz a nós: venha até mim, eu preciso ter pressa em atendê-lo. Não é daqui a pouco, não, vou devagar. Quando Jesus vê, e fugiu o nome, Zaqueu, no alto de um sicômoro, diz a ele: Zaqueu, desce, porque me convém hoje estar na tua casa. O que Zaqueu faz, diz a palavra, que ele desceu depressa, desceu a toda, porque quando o mestre diz: venha, eu preciso tomar a decisão, me livrar de todos os impedimentos e ir ao encontro dele, pressa em atendê-lo. Então, é uma atitude que eu preciso tomar. Ali o Bartimeu tomou a dele, e nós vamos tomar a nossa? Ou eu vou, naquele momento, vou titubear, vou ficar ali na dúvida, vou ou não vou? Se o mestre diz: olha, venha após mim, tome a sua cruz e me siga, será que eu vou, como o jovem rico? Mas espera aí, eu tenho algumas coisas ainda que me prendem, eu tenho alguns assuntos a resolver. É a capa, querido.
Cada um tem uma capa. E o importante é se livrar dela quando Jesus te chama. Quando Jesus pede que você venha ao seu encontro, você tem que considerar todo o mais insignificante. Porque é Ele, como eles dizem aqui, levanta-te, Ele te chama. Então eu não posso, deixar que nada me cause embaraço, eu não posso permitir que alguma coisa me atrase ou que eu fique na dúvida, porque pode ser a minha última oportunidade. Nenhum de nós sabe o dia de amanhã. Quarto ponto, foi objetivo no seu pedido, é o verso 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Parecia óbvio, não é? Alguém cego chega a Jesus e Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? Ele podia dizer: o senhor não está vendo? O senhor não sabe da minha necessidade, não? Poderia reclamar ali, poderia, se queixar contra Jesus, mas ele imediatamente, ele coloca para Jesus: mestre, que eu torne a ver. E é algo simples, claro, objetivo ao falar com Jesus. Queridos, na oração, não precisa dar volta, não. Jesus sabe cada uma das nossas necessidades e Ele quer ouvir. Mas, por favor, principalmente se você estiver orando junto com outros irmãos, não dá a volta lá na China, não. Em nome de Jesus, seja objetivo, seja sucinto. Jesus não precisa que você ensine a Ele o beabá. Seja objetivo, e coloque para Jesus a sua necessidade, porque, embora óbvio, Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir de cada um de nós. E em vários milagres, Jesus dá a oportunidade das pessoas participarem. É claro que Ele sabia a necessidade do Bartimeu, mas o que Ele dá ali? Uma oportunidade de relacionamento, de participação no milagre. Quando Ele cura aquele cego que eu mencionei, Ele faz com a sua saliva um lodo e aplica nos olhos dele. E o que Ele diz àquele cego? Vai lá e lava-te no tanque de Siloé. Então ele vai lá e cumpre com a sua participação no milagre. Jesus precisava fazer isso? Não. Vários, ele apenas com uma palavra foram curados. Mas Jesus também nos dá a oportunidade de participação. E se tem algo que nós podemos participar nos nossos milagres, queridos, é a oração. É dizer, é clamar, é falar com Jesus. É um privilégio tremendo quando alguém ora por alguém e um milagre acontece. Já passou por isso? Você orar por uma pessoa e a pessoa depois vira e você: olha, Jesus ouviu a sua oração. Nós oramos aqui ontem, um irmão orou comigo e olha, Jesus ouviu a oração. E eu tive a minha causa atendida, eu recebi a resposta. É um privilégio, é uma felicidade no coração daquele que ora. Então é a sua participação, querido, é um privilégio para nós orar e colocar diante de Deus nosso pedido. Então Jesus busca relacionamentos, comunhão. É para isso que Ele diz ao povo, chamai-o. Ele poderia, dali de onde ele está, falar assim: Bartimeu, beleza, se você já está me vendo, Bartimeu, pode ir. Poderia ter feito isso. Mas Jesus diz: manda ele vir até mim. Cego ainda, manda ele vir até mim. É a participação no milagre. Então, no caminho, muitas coisas podem ter passado na cabeça de Bartimeu. Muitas coisas podem ter passado na cabeça das pessoas que estavam ali. Talvez alguns estivessem dizendo assim, no seu íntimo: está perdendo tempo.
vai fazer nada, nada vai acontecer, não é? Já falaram isso para você? Já está indo na igreja para quê? Está perdendo seu tempo, não vai acontecer nada, você não tem jeito, isso aí não tem solução. Nunca aconteceu com você ou só comigo que aconteceu? Então, queridos, é também uma lição para o incrédulo de que Jesus é poderoso. É uma lição talvez para você no caminho de que Jesus é poderoso. Então a nossa vida muda, a nossa vida é transformada. Então, queridos, quando estivermos em relacionamento com Jesus, nossa resposta deve ser precisa, certeira, sem dúvida, não é? Sem rodeio, certeira e de relacionamento com Jesus. Último ponto, após a oração atendida, Bartimeu não o abandonou, é o verso 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. A fé, queridos, que salva é a mesma que cura. A fé que eu disse há pouco, que vem pelo ouvir, é a fé que te salvou um dia. Foi por ouvir a palavra de salvação que você se rendeu a Ele. A mesma fé é a que cura. Porque muitos ouvem a palavra de salvação, se entregam para Jesus, mas depois a mesma palavra não produz fé. Não produz fé para ser curado. Por que, irmãos, isso acontece? Porque a fé é a mesma. Abre lá na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8. Veja só o que diz a palavra: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé, a salvação é pela graça, mas é mediante a fé. Se não houver fé, não tem salvação. Não é pela graça de Deus apenas existir que todos serão salvos. Nós sabemos que não é assim. A porta é estreita, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque é mediante a fé. Mas ela é a mesma que cura. Agora veja, passagem lá em livro Atos dos Apóstolos, capítulo 14, veja só, dos versos 8 a 10. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. Então, queridos, a fé que salva é a mesma que cura. Nós precisamos, após a nossa oração atendida, após o milagre, não podemos abandonar Jesus. Muitos andam atrás do milagre, mas não andam atrás da salvação. Muitos querem fé para serem curados, mas não querem fé para a salvação. Então nós precisamos aprender que com a oração atendida, não se abandona Jesus. E quantas pessoas também na nossa caminhada com Cristo, já vimos pessoas que vieram, ouvimos delas que precisavam de um milagre, precisavam de uma cura, precisavam, de uma resposta, perseveraram em oração, buscaram, receberam a resposta, receberam a cura e abandonaram Jesus. Nunca mais voltaram. Mas Bartimeu, além de salvo, foi curado. E a prova é que seguiu, é o que diz aqui, seguiu a Jesus estrada fora. Outros, como eu disse, foram curados, nem voltaram. Há uma passagem aí no Evangelho de Lucas, passagem dos leprosos,
Lucas capítulo 17, vamos ler rapidamente. Essa conduta, queridos, que nós vemos aqui na Bíblia é a mesma que eu mencionei. Muitos estiveram atrás da cura, da libertação, de alguma bênção, e depois de receberem, não retornaram e abandonaram o caminho do Senhor. Lucas 17, do 11 ao 19, diz: de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A mesma fé que o curou, o salvou. A mesma fé poderosa para o curar, também o salvou. Mas o curioso é que Jesus se lembrou dos outros 9. Jesus não esquece. Jesus lembra: cadê aqueles que eu curei e não voltaram mais? Não voltaram, não perseveraram, não estiveram junto comigo para o resto da caminhada. E veja, como eu disse aqui, nesse aqui, Jesus de longe falou assim: pode ir lá, vai lá e procura o sacerdote. Mas com Bartimeu ele disse: venha até mim. Venha ter um particular comigo. Então, queridos, não podemos também, no momento da busca, que recebemos cura, recebemos milagre, não se abandona, Senhor Jesus. É a lição que Bartimeu nos dá, porque ele seguiu a Jesus pela estrada adiante. Então importa segui-lo, não de longe, mas de perto. Jesus não quer aqueles que apenas ficam ao longe, olhando para ver o que vai acontecer, como aqueles que não tem nada para fazer. Vou seguir esse pessoal aí, vou lá atrás deles, vou ver o que acontece, vou me inteirar dos fatos, dos assuntos. Jesus não quer esse tipo de relacionamento. Jesus quer aqueles que ele pode ter comunhão. Jesus quer aqueles próximos, porque ele não busca seguidores, ele busca discípulos. Aqueles que ouvem a sua voz, aqueles que aprendem com ele e aqueles que perseveram nos seus caminhos. Não o abandonam, não murmuram por causa do seu estado, da sua situação, mas aqueles que clamam, aqueles que, apesar de toda a oposição, clamam incessantemente. Então, queridos, nós temos muita coisa a aprender com Bartimeu. Esse homem, sem sombra de dúvida, e essa passagem nos ensinam muita coisa. O que nós podemos dizer dessa passagem, primeiro perceba Jesus. Coloca na sua cabeça agora: será que eu tenho vindo e em todos os cultos que eu venho, eu percebo a presença de Jesus? Será que eu sou como Bartimeu, que eu ouço a sua voz e, o mestre está aí? Ou será que eu ando com o meu sentido desligado, eu não percebo mais a presença de Jesus? Será que ao ouvir a palavra, meu coração não arde? Será que ao ouvir a palavra, a minha fé não tem um ganho? Será que eu não estou aproveitando o relacionamento com Ele? Clame, mesmo com a oposição, mesmo com as aflições, mesmo com todas as adversidades, não deixe de clamar. Persista, persevere em oração,
Mantenha um relacionamento com Ele. Quando Ele chamar, queridos, atenda prontamente. Livre-se de todo desembaraço e vá ter com Jesus. Tenha um relacionamento com Ele, vale a pena. E tendo esse relacionamento uma vez, jamais o abandone, querido. Jamais faça isso com o Mestre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amado Deus, ó Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina de diversas maneiras. Meu Deus, até mesmo com o cego Bartimeu, que para aquela época e aquelas pessoas, nada podia acrescentar à vida de alguém, porque era alguém desqualificado, inútil aos olhos daquelas pessoas, mas não era desqualificado aos olhos do Senhor. Tanto que a sua conduta, a sua postura e as suas decisões foram registradas nos evangelhos para nos ensinar. Então, meu Deus, em primeiro lugar, que nós também não negligenciemos qualquer ensinamento que venha de seja lá quem for, que estejamos com os ouvidos atentos e que possamos dar atenção às pessoas que vêm ao nosso encontro e falam conosco, porque pode vir um ensinamento precioso do Senhor. Meu Deus, nos ensina, Pai, nos ensina a ter o relacionamento contigo, a ter a decisão, a manter os nossos ouvidos, o nosso coração atento. Ó Pai, tantas coisas que precisamos aprender com Bartimeu e com tantas passagens na Bíblia, que nós possamos sair, meu Deus, ao final de cada culto, diferentes, com a nossa fé fortalecida, porque os dias são maus, meu Deus. Amanhã teremos a nossa vida secular nos esperando, pronto para calar a nossa boca e nos afastar do Senhor. Mas só aquele que perseverar será salvo. Que nós possamos perseverar nos teus caminhos e na comunhão com o Senhor. Obrigado, meu Deus, continua nos ensinando e falando conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.